Fala galera bonita, fala galera do axé, fala todo o povo de fé. Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fundanga no Coco. Eu sou o Roger Viana e nós estaremos aqui nesse canal debatendo o lado, como dizem na música, o lado B das entidades, dando voz para as entidades, para as manifestações energéticas, das quais não são muito conhecidas, das quais não são muito faladas, das quais a gente inclusive chama de os carregadores de piano, quem na verdade estoura o coco sem arrebentar a sapucaia. Então é sobre isso que esse canal vai falar, é sobre isso que a gente deseja dar voz num mundo tão grandioso, num mundo tão bonito, que é o mundo das religiões afro-brasileiras, dar voz para aquelas entidades que não são muito conhecidas, que não são pertencentes a grandes falanges. Por exemplo, como a gente vai sempre de terreiro em terreiro aí conhecendo os trabalhos incríveis, as manifestações de fé de cada um, as demonstrações de amor para com a religião, para com o outro. Então esse canal será dedicado para abraçar as pessoas que acreditam e que também convivem com entidades não muito conhecidas. Né? Com aquelas entidades que estão nos terreiros nos dias daquelas entidades que já foram em outras encarnações, enquanto estavam aqui no plano material, que foram pessoas comuns, que foram, assim como se manifesta muito, por exemplo, nas giras de Preto Velho, que foram escravos, que foram pessoas que tinham seus casebres, que passaram muitas necessidades, que estavam nas batalhas existentes ao longo da colonização brasileira. É sobre isso que esse canal vai falar. A gente precisa dar voz, a gente tem essa necessidade de dar voz para aqueles que não foram, enquanto encarnados, ex-papas, reis, rainhas, sultões, donos de terras. Porque nem todos foram assim, né? Nem todos, né? Nem toda entidade que está ali te dando colo, te dando conselho, né, que está ali conduzindo inclusive até falanges, não foram esses grandes homens. A gente precisa, na verdade, ter essa necessidade, a necessidade que eu tenho, e agora a partir de hoje eu quero partilhar e compartilhar com vocês, a gente parar com essa coisa que se a entidade é importante é porque ela foi grande em outra encarnação, ou se hoje eu sou o sofredor é porque eu fui muito mal. Não, todos tiveram vez de serem bons e maus, como hoje, como em outras vidas. Todos, não tem como todo mundo ser só o grande, o dono, o poderoso. Não tem como todo grande Exu ter sido um papa, ter sido um grande senhor, um rei, dono de terras. Não tem como uma grande pombagira ter sido uma rainha, uma duquesa. Não tem como um grande Preto Velho, por exemplo, ter sido algo muito grande em outra vida e ele vem também com uma encarnação de escravo para sofrer. Não dá mais, assim. A gente precisa aprofundar, a gente precisa dar voz, né, para aqueles que também estão sendo aí, por exemplo, colocados de lado por essa eterna mania do ser humano de colocar, né, o alto, o grande, o maior, o de cima e os que estão embaixo, porque eu sou a entidade da falange tal, tudo. E é por isso que a gente entra nos terreiros, e todo terreiro praticamente tem o seu tranca-rua, tem o tiriri, e até tem, e eu falo com todo respeito, amor, admiração e fé que eu tenho nessas entidades. Porque sem elas seria muito difícil dar continuidade na nossa vida, que é uma luta tão grande. Mas muitas vezes, por causa dessa ideia do humano de ter o todo-poderoso, o mestre absoluto e todo mundo abaixo dele, são outras entidades, outras manifestações energéticas que queriam até falar os seus nomes. Mas aí ele se diz que ele é da linha do tranca-rua, que ele é da linha do tiriri, que ele é do sultão das matas, que ele é do caboclo, do cocar vermelho, do grande flecha. E não, ele foi sim um caboclo, mas aquele caboclo que viveu no sertão brasileiro, que lutou contra a fome, que estava lá em Canudos encarnado, que estava lá com um zumbi encarnado. É essas pessoas que a gente precisa, ou pessoas, que foram pessoas, que são energias, é sobre elas que a gente vai falar aqui nesse canal.
A gente precisa dar voz àqueles que não têm voz dentro das religiões afro-brasileiras, principalmente na Umbanda, principalmente na Jurema. Quando a gente fala Umbanda, né, que vai ter o seu nascimento tão bonito ali no início do século XX, com o Paisélio de Moraes, mas e os catimbós que já eram feitos no século XVIII, século XVII? Toda a manifestação principalmente daquelas mulheres, né, que estavam já no Maranhão, entoando energias, por exemplo, energias dos seus ancestrais, como muitas das linhas religiosas dos Yorubás fazem isso. Da onde veio a sua família? A energia que está se manifestando ali, às vezes é um parente seu, distante, ou às vezes até muito próximo, né? A gente precisa entender que a religião, que a manifestação religiosa com o viés afro-brasileiro dentro da Umbanda, dentro dos catimbós, ela não é feita só por esses grandes nomes que sem eles a gente não faz nada. A gente precisa dar voz aos carregadores de piano. E esse canal vai ser dedicado a isso. Compartilhem, contem as suas histórias, dividam com a gente, vamos conversar, vamos mostrar como é bonito esse universo dos não grandes. De o quanto que eu aprendi nos meus anos de terreiro com um preto velho de nome desconhecido, com um Exu que ninguém sabe quem é, porque eu já rodei de terreiro em terreiro e nunca ouvi nenhum Exu com aquele nome. Por enquanto ainda não vamos trabalhar com nomes exatamente para dar voz a todos. E aí, de terreiro em terreiro, todo terreiro tem o Tranca-Rua, tem a Maria Padilha, mas e os outros? De novo, falo com todo o respeito, quanto todos esses mestres, Tranca-Rua, Maria Padilha, Exu Tiriri, me ajudaram e me ajudam muito. Mas a gente precisa pensar e falar sobre os carregadores de piano, sobre manifestações religiosas, manifestações energéticas, que não têm esses grandes nomes, que não foram papas em outras religiões, em outras encarnações, que não foram, né, todo esse poder material humano. Não. Eles vêm com uma missão muito difícil. Estão lá no baixo clero, fazendo parte dessa colonização massacradora que foi nas Américas, na África. Estavam lá fugindo para os quilombos. Estavam lá sendo esmagados como indígenas. E é sobre eles que nós vamos falar. Sobre manifestações que eu tenho feito inúmeras pesquisas, por exemplo, sobre manifestações que eu tenho visto em um terreiro específico, que são uma linha que vem trabalhar na energia de cobra, mas não do Exu Cobra. Elas vêm trabalhando uma energia com a ajuda dos animais, das cobras, mas não é do Exu Cobra, não é o Exu Maré. Quem será elas? Isso faz parte da minha pesquisa, né? Quem são essas energias que estão por detrás, às vezes nem se manifestando em nenhum médium, que estão ajudando toda essa estrutura? É sobre isso que esse canal vai falar. Sejam bem-vindos, compartilhem, curtam, que os próximos vídeos virão com muitas boas histórias. Fiquem bem, fiquem em paz, axé e até a próxima.